Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli e estamos na rota da Copa do Mundo de 2026. Essa semana começou com convocação. Carlo Ancelotti, pela quarta vez, convoca a seleção brasileira e pela segunda vez tem um jogador do Bahia na lista. Depois de um longo hiato, sem o futebol do Nordeste aparecer em convocações da seleção brasileira, em 2025, dois jogadores do Bahia foram convocados, primeiro Jean Lucas e agora Luciano Juba. Cássio, na ordem dos fatores, até numa campanha interna, mobilização que jogadores do Bahia já demonstravam em entrevistas, a gente imaginava que se um jogador do Bahia tivesse a primeira chance, até pela carência da posição na seleção, era Luciano Juba. Mas acabou que a ordem dos fatores inverteu. Jean Lucas foi o primeiro convocado e agora sim Juba ganha a chance. Histórico, né? Sempre que um jogador que atua no Nordeste é convocado para a seleção, já é um pouco histórico porque é algo muito raro, ou que se tornou muito raro. Mas dois jogadores no mesmo ano, imagino que seja algo mais raro ainda, né, Cássio? Exatamente, Fred. E no caso do Luciano Juba ainda tem uma diferença em relação a Jean Lucas. Jean Lucas é um jogador que o Bahia paga 27 milhões de reais, é um jogador que já tinha tido na seleção olímpica, já tinha tido a sua passagem, enquanto Luciano Juba é de Serra Talhada. É um jogador que até chegar no Bahia, a carreira dele é baseada no Nordeste, no esporte, emprestado por confiança, vai do esporte para o Bahia, então assim, tem até uma relação diferente. É, porque Jean Lucas já furou a bolha do eixo, né? E isso, o caminho de Luciano Juba, francamente, é maior para por tudo que a gente acompanha, assim, é um caminho maior. E que a gente pode até falar mais para frente, mas respondendo a sua pergunta desse aspecto histórico, de ter 2 jogadores diferentes na mesma convocação, que poderiam ser 2 convocados, assim, e o cara se repetir a convocação, né. Jean Lucas, no caso, não está nessa lista, e com isso, a última vez de ter 2 jogadores assim, tinha sido em 1990. Um jogador do Nordeste, Fred, já é raro, assim, tanto é que o Brasil já jogou já juntando partidas contra seleções, que é o que a FIFA chama de jogos oficiais, mas também jogos contra clubes, que, pô, pra mim conta também, joga de padrão, joga com estádio e tudo, mas a FIFA não considera, enfim. Somando todas as partidas da seleção brasileira principal, o Brasil jogou 1.178 vezes, desde 1914, onde curiosamente o primeiro jogo foi contra um clube, como é que não vai contar? A história começa contra um clube da Inglaterra. Muita gente já passou pela seleção brasileira. Só 65 atuando pelo Nordeste. Então, assim, é muito. A gente tá mais de 100 anos de história, centenas de jogadores, a gente tá falando de algo que acontece muito pouco. E na hora que você filtra esse dado para ter. Não é. É um mesmo clube tendo mais de um jogador, isso tinha acontecido em 90. Detalhe, curiosamente, agora o Bahia faz uma campanha de Libertadores, quinto lugar, brigando para ser quarto colocado e tal. E 90 é um Bahia semifinalista do Campeonato Sim. Brasileiro. É o Bahia campeão brasileiro de 88. Charles, por exemplo, é um jogador que já estava ali desde de 88 e vai crescendo, vira o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 90. E Luiz Henrique, foi um destaque do Bahia, tanto em 90 quanto em 91, continuou sendo chamado em 91. Mas enfim, é um Bahia semifinalista da época onde o campeonato era decidido em mata-mata. A semifinal foi Bahia e Corinthians, e o Corinthians acabou ganhando o Campeonato Brasileiro depois, primeiro título do Corinthians. E naquela ocasião, não é exatamente a mesma coisa agora, porque foram convocações distintas. Ali, o Charles chegou a ser alguns jogos sozinho em 90 e Luiz Henrique sozinho também, mas teve um momento que teve essas convocações cruzaram. Sim. E assim, o Bahia chegou a ter 2 jogadores Na mesma na lista. mesma lista e entraram em campo, ainda entraram em campo 2 vezes. E aí é curioso isso, quando eu estava fazendo a pesquisa, antes de começar, um desses jogos, que na verdade foi o segundo, é um amistoso contra o Chile. Beleza. Amistoso contra o Chile, em Belém, no Mangueirão, 0-0. Mas outro jogo, assim, é meio assim, caramba, foi o aniversário de 50 anos de Pelé, pô. Que jogou, assim, Pelé jogou o primeiro tempo. A Rede Globo fez até uma matéria semana passada que tem um jogo clássico, Sim, Rinaldo, sim. que não toca pra Pelé. Pô, é pra ter tocado, mas até brinca com isso. E é um jogo em Milão contra a seleção do resto do mundo. Aqui no Brasil se chamava Seleção do Mundo, mas não podia ser Seleção do Mundo porque o Brasil faz parte do mundo e não tinha nenhum brasileiro do outro lado, né. O Brasil até perde esse jogo, mas enfim, o jogo foi no San Siro, no estádio de Milão e tal, e os 2 entraram em campo, tanto o Charles quanto o Luiz Henrique. E o outro jogo, como eu falei, contra o Chile. Então, enfim, era 1990, pô, a gente se você fizer as contas aí, a gente tá falando de 35 anos, Fred. Então, realmente é muito relevante. Jean Lucas, ele quebrou um hiato que vinha desde Diego Souza, em 2017, e esse agora do Bahia é uma continuidade de algo que parece
vai destruir muitas estatísticas. Daqui a pouco a gente vai falar até do ranking mostrado, mas assim, o que fica aparecendo com esse Bahia de hoje é que essas listas vão ser demolidas assim, de forma até acelerada. Porque é muito simbólico que só no terceiro ano de SAF, o Bahia já tá não só tendo jogador da seleção brasileira, como tendo dois no mesmo ano. É isso, Cássio. Quando Detalhe, continuou jogando no Bahia, porque ainda tem aquela, Jean Lucas chegou, mas já foi vendido. Não, continua no Bahia. continua fazendo parte 100% do projeto do Bahia. Quando foi iniciada a era City dentro do Bahia, Cássio, eu me lembro em um dos muitos debates que a gente teve, que eu disse o seguinte: a era City no Bahia vai nos forçar a mudar os paradigmas que a gente tem na análise de uma série de fatores relacionados ao futebol do Nordeste, porque vai transformar o Bahia, vai levar o Bahia para uma realidade que é completamente fora de tudo que já foi eh, conquistado, de tudo que já foi alcançado, dos desafios que o futebol do Nordeste costuma ter regularmente e historicamente. E quando o Cássio fala que a cada temporada as listas, os rankings vão explodindo, porque Cássio faz um ranking de contratações milionárias. Que eu já estava dizendo a Cássio, nem faz mais sentido o ranking de Cássio ter contratações a partir de 1 milhão. Mas eu vou filtrar, até porque se eu continuar fazendo isso daqui a alguns anos, não vai caber. Você vai ficar um Todas as negócio. contratações são acima de um milhão. Vou ser 1 milhão, vou fazer inclusive para o público em breve. Eu não fiz, não é porque vai dar um trabalho braçal gigante, mas até para que acompanha o blog. E Fred ficou até feliz quando eu falei isso para ele, porque isso em breve, esses cortes precisam mudar e precisa se Exatamente. desprender um pouco disso. E aí, as maiores compras, todas vão ser do Bahia. As maiores vendas, todas vão ser do Bahia. Em algum tempo vai ser algo natural, porque o Bahia passa a trabalhar em outra esfera, em outra camada do futebol, muito acima dos seus adversários dentro do Nordeste. Pode ser que essa realidade mude daqui a alguns anos, pode. Outras SAFs podem chegar. O futebol brasileiro pode passar por transformações que aproximem a realidade dos clubes, mas não é a tendência para 2025, para 2026, para 2027. Estamos vivendo uma era diferente. E as duas convocações mostram isso, e é algo fundamental de ser dito aqui no começo desse vídeo. Mas teve algo que Cássio falou que eu queria reabrir o tema agora, trazendo justamente para Luciano Juba, que quando o Cássio inicia a comparação entre a convocação de Jean Lucas e a convocação de Luciano Juba, realmente, Cássio, são histórias muito diferentes. Jean Lucas tem toda a superação, de repente ele olhar esse vídeo e não foi difícil para mim não, Não, certamente foi, claro, mas são mas histórias mas de são histórias momentos bem de carreira diferentes. diferentes. Exato, Não é a chegada individual de cada um. É pelo prisma do futebol que a gente isso. acompanha do futebol do Nordeste. Jean Lucas foi um investimento, Cássio, de 27 milhões do Bahia. Um investimento gigantesco. Um jogador que estava no Santos, um jogador que já furou a bolha de atuar no eixo e um jogador que já era selecionável porque já tinha sua história nas seleções de Na base ou mais seleção do que olímpica, isso, na né. seleção olímpica. Então, Jean Lucas, de fato, habita um patamar. Luciano Juba não só tem uma história inteira escrita dentro do Nordeste, foi um jogador do esporte, vivia um momento crítico no esporte, foi emprestado ao Confiança, tá? Demorou até a se firmar como titular do próprio Confiança, vivia uma fase, a pior fase da sua carreira até então. E do esporte, Cássio, quando ele volta ao esporte do empréstimo do Confiança, ele vai recuperando terreno e a partir de um encaixe tático muito bem montado por Enderson Moreira no esporte de 2023, Juba entra numa aceleração gigantesca. Ainda que ele tenha desperdiçado o pênalti, ele fez até o gol da final, mas ter desperdiçado o pênalti, enfim, aquela coisa toda. Mas assim, para que fique o registro, Luciano Juba foi eleito o embora o Sport tenha sido vice-campeão, Luciano Juba foi eleito o melhor jogador daquela Copa do Nordeste Isso. de 23. Sob o comando de Ederson Moreira, Luciano Juba, ele inicia uma aceleração da sua carreira, tá? Um salto de qualidade impressionante. É importante citar Enderson aqui, Cássio, porque Enderson foi o treinador que enxergou a melhor forma de utilização de Luciano Juba. Não por transformar Juba
em um ponta, porque eu até na época era muito crítico a tratar Luciano Juba como ponta, porque para mim ele não fazia bem a função de atacante pela esquerda. Mas muitas vezes Luciano Juba flutuava entre a ponta esquerda e a meia esquerda, tá? Já não jogava tanto ali no Sport como lateral esquerdo. Aquela temporada de 2023, Cássio, recolocou Juba numa rota de crescimento da sua carreira. E ali o Sport estava vulnerável em relação ao contrato do jogador. Repito, é claro que a gestão do Sport já foi muito criticada, crucificada por ter perdido o jogador sem ganhar um centavo. Inclusive, a gente tem aqui a primeira postagem do Bahia, tá? Assim que foi noticiada a convocação de Juba, antes mesmo de postar essa arte, o Bahia vai no Twitter, coloca Jubinha frete grátis e seleção. E essa brincadeira ela vem desde o anúncio, porque o Isso. anúncio do vídeo é chegando um E pacote. aí é que tá aqui vamos colocar um zoom de novo, João, para todo mundo ver. Aqui você tem a caixinha, que é o pacotinho que o Bahia fez no anúncio do Em vídeo, 23. tá? O free e ainda tem a hashtag ele veio de graça. Uma certa provocação ao Mas esporte, quem mas paga? também Quem uma tá no jogo? valorização de você ter encontrado no mercado um jogador livre, tá? E aí você está valorizando sua visão de mercado e sua E gestão. só vale explicar que, assim, o encontrado é porque ele, na verdade, ele assinou um pré-contrato, né? Sim. Um pré-contrato que o Sport não teria como O cobrir. Bahia identificou que ele estava Claro, vulnerável a um pré-contrato. isso. E o Sport não teria como cobrir nunca. Isso, Aí, no fim da relação, a questão do contrato é que ele acabou ali em agosto, né? Não era um isso. contrato até E o dezembro. Bahia chegou a oferecer um valor ao Sport, acho que É isso que 3, 4 é isso que eu ia milhões, dizer. Então, assim, para ser liberado antes, o né? erro talvez não, o erro foi do Sport, é um contrato assim, o Sport vivendo um campeonato de pontos corridos, como assim o contrato acaba em agosto? Assim, Exatamente, é. o contrato pelo menos acaba depois que o campeonato acaba. Então, na verdade, o Sport tinha um contrato com um jogador que simplesmente o contrato acabava no meio do campeonato. E no fim das contas, para antecipar a chegada, já que ele tinha já que ele assinou o pré-contrato com o Bahia, que o presidente do Sport negou durante muito tempo, mas enfim, mas que no final das contas, obviamente, era verdade, que existiu o pré-contrato. E o Bahia tentou ainda pagar 4 milhões de reais. Isso. Nessa parte é a parte onde eu nunca fui dessa linha de que o Sport levou. Errou. Porque era o destaque do Sport, estava brigando pelo acesso, usou até o último dia e E ele Juba, jogou a Vera até o último dia. foi assim. Podem falar qualquer coisa de Juba no Sport, menos que ele não cumpriu o contrato até o último instante com dedicação Isso. máxima, tá? E enquanto o Juba esteve no Sport, o Sport fazia uma campanha de acesso com segurança, No fim inclusive. das contas, o erro foi, até para mudar esse assunto, aí foi que o Sport para repor trouxe Peglo. E que, como se não bastasse, ainda trouxe Peglo com 8 jogos de suspensão para É. cumprir. Mas aí teve essa questão, eu tô fazendo toda a contextualização por isso, porque talvez alguns torcedores do Bahia, ou quem está assistindo o vídeo e não conhece bem a história, fica sem entender o tamanho do erro do Sport e o tamanho do acerto do Bahia de encontrar Isso. um jogador vulnerável sem contrato para que o Bahia possa fazer sempre essa brincadeira, essa greia aí de ser um jogador que chegou de graça, ao contrário de Jean Lucas, que custou 27 milhões de reais. São histórias bem diferentes. E aí o que é que eu estou situando? É que o Bahia pega justamente Juba no momento de crescimento, depois da baixa, do empréstimo por confiança, de voltar para o esporte, de não se firmar. E aí eu volto para a questão de Mas Anderson Moreira, na hora João. que exatamente, quando tem a Porque retomada com o ele Henderson, encaixa muito bem com o e Enderson. aí ele já chega, ele chega no Bahia, inclusive, com encaixe rápido também, tá? Isso. Mas aí é um ponto muito importante. E aí eu vou trazer essa transição de Enderson para Rogério Ceni, Cássio. Enderson adiantou Juba, que passou a jogar oficialmente, quando saía a escalação, como atacante pela esquerda. A história de Juba no esporte, Cássio, era de muita crítica à capacidade defensiva dele. Até 2023, Juba era um jogador marcado por ter uma ótima batida na bola, um bom cruzamento, uma boa finalização, mas por ser vulnerável na defesa. Por isso que Henderson adiantou o jogador. Mas outros treinadores já tinham tentado adiantar Juba e ele não rendeu, como rendeu ali no Sport 23. Mas o que é que Henderson enxergou? Juba era um falso atacante. Na verdade, Juba jogava caindo muito para o meio, ora como meia esquerda,
ora como segundo atacante, ali com o Wagner Love. Ele não jogava exatamente de ponta, ele não ia na linha de fundo, ele era um jogador que realmente estava muito próximo da intermediária por dentro, repito, ora como meia esquerda, ora como segundo atacante. Quando ele vai para o Bahia, Ceni, que tem uma visão de jogo, eh, muito clara, muito estabelecida e uma forma de jogar muito dinâmica, em que um jogador como Juba tem funções diferentes com e sem a bola, posicionamentos diferentes com e sem a bola. Ceni entendeu, Cássio, que a melhor forma de utilizar Juba é explorando essa versatilidade. Então, no Bahia, Juba oficialmente é um lateral esquerdo. Sem a bola, ele é um lateral esquerdo. Com a bola, quase sempre ele é um meia esquerda, tá? E dessa forma, Ceni extrai parte daquele princípio de Henderson, só que garantindo ainda mais a Juba a chegada com a bola, já que ele vem de trás com a bola. Isso faz com que ele finalize mais, isso faz com que ele acione mais o ataque, isso faz com que ele possa também levantar mais bolas na área pela diagonal, que sempre foi a característica dele. Esse final de semana ele fez uma jogada, Cássio, que foi até elogiada por Ancelotti na coletiva, que ele vem pela linha de fundo e faz uma assistência, né, para o gol de William José. Mas não é o normal de Não Juba é muito ali essa vir pela linha de não, não é fundo. Ele muito é um desse dar jogador, voltando não. ele ia até a linha de fundo, não é a característica principal dele. A característica principal dele é a entrada da área. E Ceni utiliza isso muito bem, devolvendo o Juba à lateral esquerda, tá? E com o tempo ele amadureceu, ganhou corpo, jogou Libertadores, jogou no Bahia em alto nível, joga a Série A em alto nível e deixou de ser um lateral marcado pela vulnerabilidade, tá? Na sua na sua capacidade defensiva, tanto que a gente acompanha o Bahia regularmente, não só assistindo os jogos, mas com os nossos comentaristas, Cássio Cardoso, Ravel Pinheiro, Pedro Pereira e os outros programas que a gente assiste sobre o Bahia. Juba não é colocado em xeque como marcador. Não é um ponto frágil do Bahia a marcação de Juba. Essa página foi virada. E aí, Cássio, ele chega na seleção brasileira. Quando teve o debate, a gente gravou um vídeo antes da convocação de Jean Lucas, quando surgiu a notícia de que Juba e Jean Lucas estavam numa pré-lista. Aí veio a frustração, porque nenhum dos dois foi convocado, só que Joeliton se machuca e abre a vaga para Jean Lucas. Aí a gente gravou o vídeo da convocação de Jean Lucas. E eu lembro que eu ali falei que existia um ponto que me preocupava em relação a por que Juba não é convocado. Porque, convenhamos, pelos nomes que estão no futebol brasileiro, pela carência da posição, pela chance que Ancelotti dá, como deu a Paulo Henrique do Vasco, estava faltando a simetria para Juba. E eu coloquei em xeque justamente esse fato de que ele não é exatamente um lateral esquerdo. E que talvez isso esteja pesando, porque talvez na seleção brasileira, na forma que Ancelotti pensa o time, ele quer um lateral esquerdo, mais defensivo, inclusive, porque o Brasil joga com 4 atacantes, muitas vezes. Só que na entrevista coletiva, Ancelotti valorizou esse perfil de Juba de cair, né, também pelo meio. Não sei se foi uma análise de Ancelotti sobre o jogador ou se ele também pensa em utilizá-lo dessa Foi o forma, único Cássio. estreante da lista, né, foi O até único estreante da e lista. foi a pergunta foi já na reta final ali da coletiva. Uma lista que deu margem, né, para novos testes da seleção, O mas teste de estreante, estreante mesmo, só Juba. a data FIFA anterior, ele foram 2 amistosos na Ásia, contra países asiáticos, Coreia e Japão. pode ser uma questão lógica, mas é porque agora esses amistosos serão na Europa, mas serão contra países E os de africanos. março serão nos Estados Unidos contra países Isso, ou europeus. seja, a CBF não está tendo coincidência, a CBF está fazendo esse giro, enfim, com escolas, podemos dizer assim, com escolas Isso. distintas. E nesse caso, é a última data FIFA, né? De 15 de novembro, Senegal, e dia 18, a Tunísia. 15, a Tunísia em Londres. Não, Senegal em Londres, a Tunísia em Na França. França, em Lille. Seria a ideia inicialmente era que fosse Londres e Stade de France, lá em Saint-Denis, né? Mas É. aí acabou caindo para Lille. Enfim, não sei exatamente por quê, mas considerando a quantidade de jogos que estão restando ainda para a Copa do Mundo, caramba, mesmo que
Ó, nenhum jogador nesse momento deve estar feliz em dar margem não, viu. Assim, Isso. porque assim, tem um cara que tá com o seu nome quase certo, é como foi dito até nesse último giro, no giro da seleção brasileira na Ásia, que, se eu não me engano, de 13 a 15 nomes, acho que o número foi esse, eu falando de cabeça, que estão meio que certos. Certos. Só que são 26. Tem assim, tem ou 13, entre 11 e 13 nomes ali que estão disputando a vaga. Com a quantidade de amistosos, são poucos amistosos. São esses 2 mais os 2 ali. Depois já vai ser a lista final. Então assim, é só ver o exemplo do Douglas Santos, revelado pelo Náutico agora. Assim, entrou numa margem, num problema que tinha ali na lateral esquerda, não era chamado há muito tempo, ele foi chamado inclusive quando era pelo Náutico, tá, na primeira vez em Isso. 2013 como jogador do Náutico, e agora já um jogador já de futebol europeu e tal. Ele entrou dentro de uma margem que deram e agarrou, e isso não invalida do seu Juba, o meu ponto é o seguinte: se o Juba tivesse a oportunidade, ele pode fazer a mesma coisa, porque quando o Douglas Santos foi convocado, ele não foi convocado: "Ó, tá chegando o dono da lateral Não, esquerda, não, tá não, chegando o não. dono da lateral esquerda", não. Então, assim, com esse número de jogos que o Brasil tem pela frente, com o número de vagas abertas, e dessas vagas abertas, embora Ancelotti não tenha citado assim, mas as laterais para mim elas são meio óbvias que Muito estão que óbvio. estão que estão abertas. Lacunas preocupantes até, É, pra ótica além da ótica que a gente tá tendo mas Douglas aqui. Santos começou bem, porque ele talvez vai ter que ganhar Não, ritmo. muito bem, muito É bem. claro, aí você é Mas eu porque tô dizendo assim, pra ótica além de Juba, são lacunas preocupantes até da seleção brasileira, são pontos de vulnerabilidade da isso. seleção. E aí, o ponto da sempre de forma deixar de uma forma mais precisa, é que não foi uma convocação pra tem que chamar alguém, não tem tempo pra isso. Antigamente até tinha, o Brasil jogava tantos amistosos e detalhe, sempre vai ser vai ser o máximo você ir pra seleção brasileira, mas em alguns casos, algumas convocações, assim, o Brasil jogava eram muitas partidas, muitos amistosos, de vez em quando, só jogadores do país, jogadores de fora e tal. Ainda que essa seleção ela tenha tido um pouco dessa característica, mas é uma reta final de ciclo, lembrando, e como o Fred falou, é só a quarta convocação de Ancelotti. No fim das contas, o ciclo de Ancelotti é muito É muito pequeno. curto. Cássio, inclusive a gente tem aqui, tá, os 4 jogadores convocados pra lateral esquerda por Ancelotti antes de Juba. Juba foi o quinto nome da lista, tá. A gente teve Caio Henrique e Alexandro, Caio Henrique do Mônaco, Alexandro do Flamengo, cada um com 3 convocações e 2 atuações. Carlos Augusto, da Inter de Milão, com 2 convocações e 1 atuação, e Douglas Santos, com 2 convocações e 1 atuação. Luciano Juba entra agora, nesse contexto. Pelos 4 que atuaram, para mim quem jogou melhor foi Douglas Santos, Eu também acho. e que está machucado, tá, por isso não aparece nessa lista, Mas não sei. salvo uma lesão muito longa, eu acho que ele deve tende É. a ele andou nessa fila aí. Não sei se a vaga dele veio justamente pela lesão, a vaga de Juba veio pela lesão de Douglas Santos, mas eu acho que Juba disputa a posição. Mas aí faz parte, a vaga de se fosse o caso, se fosse esse caso, veja, a vaga de Jean Lucas veio Sim, em outra mas lesão. eu acho que é esse meu ponto desde o começo. Eu nunca vi Jean Lucas em condição de ir para a lista final. Para mim, Jean Lucas foi uma convocação, surgiu uma lesão de Joelton, que também sequer é um nome próximo de uma lista final, briga por posição. Eu acho que Jean Lucas sequer briga por posição. Para mim foi pontual a convocação de Jean Lucas. Aqui não. Aqui eu acho que tem margem para Juba cavar o seu lugar. E para mim, quem eu comparo com Juba nem é Douglas Santos, Cássio. É Paulo Henrique, PH, lateral do Vasco. Porque, para mim, tirando pressão da mídia do eixo do Rio de Janeiro, que a gente sabe que, porra, a pressão do Rio de Janeiro ali sempre foi muito grande na história da seleção brasileira, né, para a convocação de jogadores. Tirando isso, eu acho que são 2 jogadores numa lógica de carreira muito próxima, são 2 destaques da Série A, tá. O Paulo Henrique jogando muito bem no Vasco, muito bem, e jogou muito bem na seleção brasileira, aproveitou bem a sua chance, me convenceu inclusive, tá. Porque a lateral direita também é um caos. A lateral direita também é um caos. E eu,
pensando lá na Copa do Mundo, em alguns jogos sobretudo, eu até imagino zagueiros podendo ser testados nas 2 laterais, tamanha é a lacuna da seleção brasileira. Então aqui, Cássio, eu acho que se Juba tiver a chance, não imagino que ele vai ser titular no primeiro jogo. No segundo, talvez, Ancelotti respondeu uma pergunta, acho que foi a primeira pergunta feita por Carlos Gil da Globo, se ele pensa em repetir o que fez nos jogos asiáticos, tá? Em que ele no jogo contra a Coreia do Sul colocou o time principal e no jogo contra o Japão fez muitas mudanças e depois mudou ainda mais o time. E ele disse que sim, que vai rodar bastante. É, porque talvez essa data FIFA seja a única com essa característica. Por exemplo, os jogos que especularam, porque não está confirmado, mas assim, os França e Croácia. França e Croácia. Não está confirmado por uma questão das eliminatórias. É, então, mas assim, mas eu ia Pode ser continuar. que um deles bata Não, na mas eu repescagem. não falei sem saber, não. Eu ia dizer justamente assim, os não confirmaram, mas que seriam França e Croácia. Eu ia seguir dessa linha. E que não acho que esse perfil aconteceria nesses jogos. Acho que em algum momento o Brasil tem que sentir o jogo, ó, como é com 90 minutos fazendo as substituições por cansaço, por melhora, mas não porque, ó, independentemente do momento, vou trocar 8. Então, assim, eu acho que talvez essa data FIFA agora seja a É. última com essa E eu característica. não gostei. A gente fez um programa aqui. Eu não gostei eu não teria ido por essa linha. Eu sei que Ancelotti precisa ver jogadores, mas eu acho que já chegou a hora do funil. Eu não gostei daquela mudança tão profunda do jogo da Coreia para o jogo do Japão, justamente porque são pouquíssimos testes, Cássio. A gente vai ter de novo aí um giro agora. E o Brasil não está completo, tá? Já em algumas posições, jogadores-chave não foram convocados, o próprio goleiro, tá? O goleiro titular não foi convocado. Me chamou a atenção também que Ancelotti não quis ser punitivo. Fabrício Bruno, né? Fabrício Bruno e Hugo convocados, que falharam no jogo contra o Japão. Pode ser importante, mas e só até, já que o Fred entrou nessa linha, por exemplo, tem Estevão, tem Lucas Paquetá, tem Vinícius Júnior, tem Vitor Roque. Essa seleção é A. Tipo, é uma seleção A. Vitor Roque, acho que pela primeira vez convocado com Mas eu Ancelotti. só dizer, porque como a gente tá focando em Juba, de repente alguém tava Sim. fa uma parte da audiência certamente tá ligado da lista toda, mas de repente o cara não tivesse, tá parecendo que foi uma seleção de muitos Não, testes, não, não. seleção O A. único estranho é Juba. É, Se isso. todos os outros já tem alguma história na seleção. Exatamente. Até pra gente trazer 2 dedinhos de informação geral, a lista tá aqui, tá, Cássio? Goleiros: Bento, Henderson, Hugo Souza. Pode não ter sido punitivo, como você disse, mas Fabrício Bruno tá assim, assim, meu irmão, aproveite, meu irmão. É. Bento, Henderson, Hugo Souza. Me preocupa muito a questão dos goleiros, tá? Me preocupa muito. Nenhum desses 3 vive seu melhor momento. Henderson foi para o Fenerbahçe da Turquia, Bento segue jogando no futebol árabe, Hugo Souza falhou na seleção brasileira, mas eu talvez cogitasse como terceiro goleiro pela sua virtude extrema dos pênaltis, que não é o ponto forte de Alisson, tá? Aí dos defensores, Alexandro e Caio Henrique, 2 concorrentes a Juba, ou seja, foram 3 laterais, né, esquerdos convocados. Alexandre convocado, Caio Henrique convocado, Danilo convocado, né, que pode ser zagueiro ou lateral direito, Éder Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Luciano Juba, Marquinhos, Paulo Henrique, né, que eu já comentei, e o Wesley. Né. A lateral direita é tão aberta quanto a esquerda. No meio de campo, Andrei, Bruno Guimarães, Casimiro, né, a presença mais recorrente das Veja, convocações. parecia a carta fora do baralho e pra mim entrou na Copa, se salva uma lesão. Totalmente. Fabinho Detalhe, foi merecido inclusive na sim, seleção. Fabinho resgatado, tá, do futebol árabe, Lucas Paquetá fechando o meio de campo, e aí os atacantes Estevão, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo, Vini Júnior e Vitor Eu Roque. tô começando assim, eu não concordo muito com a de Richarlison, assim, mas Não, enfim. Richarlison É, é uma mas insistência mas absoluta. em algum momento a seleção brasileira ela estava assim estava com um problema grave ali do ataque, e Neymar, sem Neymar, e olha assim, eu disse: "Caramba, dá pra ter um encaixe nisso aí, dá pra fazer um estragozinho, velho", é assim. Tá, total, Tem total. qualidade técnica ali valendo, meu irmão.
Então, Cássio, realmente foram 2 ou 3 titulares aí que não foram convocados, Não, tá. por isso que eu tô falando, a É. seleção principal. Essa convocação de Na Juba, verdade, Cássio, eu não na verdade, Marquinhos tinha fugido dos meus ele olhos. não tinha na outra. Eu acho que só Alisson mesmo, viu. Porque eu não tinha na minha cabeça, Alisson e Marquinhos não tinham sido convocados. Insisto, É. essa convocação de Juba, ela, assim, É forte. ela é forte, Pra ela mim, repito, é mais forte falta do que a menos, de Jean Lucas. é uma seleção A, porque a de Jean Lucas, por exemplo, já era o Brasil classificado, um jogo da Bolívia onde vier um problema, não sei o quê, e E aí uma posição que não tem porta aberta, Cássio. pronto. Os caras estão convocados, E a gente nessa sabe que ele não tem e vaga ali. nessa agora fal restando o tempo que resta, e assim, com a lacuna que tem na posição, e o perfil dos outros jogadores convocados, assim, uma seleção A, uma cara de seleção A. Agora ele precisa jogar, tá. Não, Ele tudo precisa ter bem, uma mas chance. eu acho que essa chance deve acontecer. Então, mas No se ele tiver a chance, ele pode mas agarrar. no mínimo, pô, ele vai participar do treino, vai ter um Então, eu acho contato que com o ele joga há Ancelotti. um tempo, mas eu queria que ele jogasse pelo menos um jogo. Jean Lucas entrou, aos 27 do segundo Sim. tempo, Na Bolívia, La Paz. na Bolívia. Não, La só Paz assim, não, é Lauto. é o alto, foi lá em cima mesmo. É. E, assim, jogou uns 20 minutos. E vamos supor que aconteça, ou seja, nessa mesma lógica, seriam em Lille, né, contra a Tunísia, 20 minutos ali da Aí é pouco pra agarrar a posição, não, Cássio. pô, mas é porque tu deixou mas o sentido é assim, que entre se ele atuar 20 minutos, ele pode, com 20 minutos, mostrar as características técnicas que ele tem, e o próprio Ancelotti falou isso na coletiva. Por exemplo, Jean Lucas não tá brigando para ser a posição defensiva com Douglas Santos, com o Alexandre, que talvez ele, veja, não é melhor do que esses caras nessa característica. Luciano Juba, ele tá sendo convocado, primeiro como um lateral naturalmente, mas com uma segunda característica que Sim, os outros laterais esquerdos do Brasil não têm. sim. Meu irmão, Alexandre não vai fazer o que Juba faz de jeito Não faz. então assim, e destravar jogo é importante, meu irmão. Sabe-se lá o tipo de jogo que o Brasil vai enfrentar? Ou seja, de repente tá destravado pela direita, mas não pode ser um time de repente só tá destravado pela direita. Você precisa destravar os dois lados, que é, obviamente você força o adversário a dizer, ó, vou marcar onde? Tá, os caras estão atacando ali, o meio tá bem. E de repente, se for desse lado, um jogo com Alexandre Douglas Santos, o adversário, ó, meu irmão, segura aqui, que aqui não vai rodada não. Agora eu acho que pra ele conseguir firmar a vaga, ele tem que ter pelo menos a chance que Paulo Henrique teve. 20 minutos aí é muito difícil. Tem que ter a chance que Paulo Henrique teve. Eu acho que, assim, Caio Henrique já jogou, Alexandre já jogou, são os outros 2 convocados. Juba tem que começar a partida, Cássio. Por exemplo, Juba tem que quando o Jean começar a Lucas foi partida. convocado, quando o Jean Lucas foi convocado para aquelas, foram uma rodada eliminatórias, na Chile e verdade, Bolívia. mas a última rodada dos jogos das Sim. eliminatórias, eu não tinha muita confiança de que ele fosse acionado. Nessa agora, eu falei 20 minutos, foi só um exemplo, os 20 minutos que eu falei foi só porque foi o tempo que o cara jogou, Sim, eu nada além sei. disso. Nesse giro agora, pelo perfil repito, uma seleção A, que não é a presença de Juba, se Juba não tivesse sido convocado, o time poderia ter fechado a lista e estava fechado. Porque é isso. Ancelotti trouxe esse jogador porque eu quero, imagino eu quero essa característica. Então, assim, eu tenho uma certa confiança nesse momento que ele vai ser acionado. Não, Nesse Cássio, ele momento, vai ser inclusive, eu acionado. acho que vai me surpreender se ele for e Ele voltasse a vai ser jogar. acionado. Isso eu não tenho a menor dúvida. Ele vai ser acionado. O que eu tô dizendo é que 27 minutos, 25 minutos, ele não agarra a vaga para a convocação dos amistosos da Europa e, consequentemente, para a Copa do Mundo. Ele Pode. precisa jogar. Ele É, precisa. O meu ponto é, ele precisa ter a chance que Paulo Henrique um teve. jogo inteiro. Ele precisa ter a chance que Paulo Henrique do Vasco teve. Jogou quanto? Jogou um jogo inteiro. Jogo, Ele precisa ter a chance que Paulo Henrique do Vasco de teve, repente, tá? meio tempo que seja Meio entrar. tempo do primeiro jogo, se agradar, começa o segundo, é o que aconteceu com o Paulo Henrique. Eu acho que, assim, para brigar por vaga, precisa ter minutagem. Sem minutagem, ele teria que ser 20 minutos, assim, de brilho absoluto. E aí, reta final de jogo, o time já mexido, é muito Tem difícil uma que ele. série de Porque tem fatores. essa característica, se são 20 minutos, são os últimos 20. Se são os últimos 20, o time já tá todo desconfigurado, os caras já estão tocando a Perdeu, bola de inclusive, da lado. Coreia, né? Assim, É, do Japão. do Japão. Não, Ca da Coreia, na verdade, o Brasil goleou, perdeu. Isso. E aí, Cássio, vamos para uma parte histórica. Você até já situou aqui, mas só para a gente fechar o vídeo dando a conotação histórica, é uma característica aqui do 45 minutos, uma característica que Cássio já traz do blog dele. A gente tem aqui a lista de todos os jogadores do Nordeste convocados no século XXI. Isso. A gente trouxe essa mesma arte
Ali, ó, antes de Jean Lucas jogar, tá? Agora a gente já atualizou com a foto de Jean Lucas em campo, lá em Elaut. A foto de Givanildo é só simbólica, que a gente tá século XXI com o Givanildo Oliveira É só é simbólico. simbólico. O Givanildo que jogou em 1976 como jogador do Santa Cruz. Porque aqui a gente, na verdade, é um papel de parede que tem por Exatamente, tem trás. um papel de parede por trás. Só uma rápida curiosidade. Quando tu falou no começo do programa, tu dissesse, pô, quando foi Jean Lucas e parecia que tinha mais que era pra Juba. Pra mim, isso aconteceu em 2001 com o Leomar. E nessa época da convocação, a convocação, você tinha acesso a esses nomes, ainda a internet já existia naturalmente, mas não é a relação do jeito que é hoje. Era basicamente, Fred, no Globo Esporte. Sim, Os portais de esporte não sim, eram sim, tão sim. relevantes, então assim, você esperava o Globo Esporte, ele vai sair. Até porque não tinha essa apresentação de Ancelotti no YouTube, enfim. Nem existia o YouTube, acho que o YouTube é de 2006, se eu não me engano. E a convocação era bem ali perto do horário da Globo. E aí tinha uma expectativa, Leão era o treinador do Brasil, o Sport tinha feito um ótimo brasileiro em 2000, tinha tido já Bosco ali convocado em 2000, e quando foi para essa convocação, aí tem um jogador do Sport convocado, não sei o que e tal. Aí quando eu tava vendo com meu irmão, até eu lembro demais essa cena. Aí quando anunciou porque a gente tava expectando que fosse Leonardo. Era o, Sim, aí Leomar. Aí um olhou pro outro assim, é raro, pô. Assim, é Leonardo, pô. Assim, porque Léo, eu disse, é sim. raro, o cara errou aí, não é Leomar e tal. Porque a expectativa é que fosse Leonardo. Enfim, são apenas 7 nomes no século. Por isso que eu tava falando no começo. A gente tá em 2025, 25 anos, 7 jogadores. É muito pouco, pô. Aí Leomar, Cássio, do Sport em 2001, 6 jogos, né, volante do Sport. Dudu Cearense, volante do Vitória, convocado em 2003, mas não jogou, né? Curioso, detalhe sobre a convocação. Ele foi convocado, uma convocação, e a convocação já foi a lista final da Copa das Confederações. Já pensasse? Não teve amistoso nem nada. Ou seja, faltou, ó, do Cearense, tá, ele já foi direto para a Copa Mas das não jogou, mas né? não jogou. No mesmo ano, o Natson, atacante do Vitória, atuou 2 vezes, né? Essa de Nadson, essa seleção principal, mas foi uma seleção principal que, na verdade, era uma seleção sub-23, mas que o jogo. Não interessa, assim, mas o jogo era a seleção. Valeu pela seleção principal. Certo. Mas não foi como essa de hoje, por Sim, exemplo. claro. Douglas Santos, em 2013, Cássio, convocado pelo Náutico, também gerou ali no dia. Você lembra que teve um. Não, erraram o nome, é outro jogador, Virou até convocaram essa errado. piada. Lembra? Não foi nem só piada, acho que teve uma coisa meio. Que era o Douglas, porque foi o início. Douglas Santos tinha sido convocado por Galo, que era Isso. treinador do Náutico, para a seleção sub-20. E aí Galo vai virar coordenador vai virar a seleção brasileira sub-20, né? Ele saiu do Sim. Náutico para a seleção sub-20 e teve esse jogo contra a Bolívia, foi contra a Bolívia e o Brasil acho que fez uns 3 jogadores que do sub-20. O Brasil teve uma época que começou a fazer uma transição. Isso aconteceu, o Tite fazia também com o goleiro, o terceiro goleiro chegou Sim, a sim, ser sim. Ivan da Ponte Preta. Tinha sempre essa. Acho que a primeira participação de Bento, inclusive, foi nessa lógica. Aí a convocação de Douglas Santos nesse dia, 2013, que é a última participação do Náutico na primeira divisão, e nesse momento o Náutico, embora tenha ido mal na Série A, mas não era esse momento ainda, e aí Douglas Santos foi para a seleção principal e quebrou assim um jejum gigantesco. O último jogador do Náutico na seleção principal tinha sido em 1966. E aí, Cássio, em 2017, Diego Souza, né, que joga pelo Brasil de forma recorrente, joga pelas eliminatórias, meia do Sport, fez 5 jogos e aí foi o único que fez gols aí da lista, né? E esses jogos era entrando na reta final das eliminatórias, Isso. e contra o Uruguai, contra o Paraguai, e esses gols foram no mesmo jogo, foi no amistoso lá contra a Austrália, e aí tem uma característica, o primeiro gol é o gol mais rápido da história da seleção brasileira. Assim, em todos os Em tempos. todos os jogos, né? 1.000 jogos, 10 segundos. Aí agora, 8 anos depois, o Bahia traz 2 nomes, Fred. Tanto Jean Lucas, que já tem um jogo, e Luciano Juba, que a gente vai ver agora nesse giro. Certamente ele entra em campo, eu tenho certeza que jogar ele joga, eu só espero realmente Tomara que que tenha jogue. mais tempo. E aqui, Cássio, uma atualização do ranking, tá, de convocação de clubes do Nordeste, aqui em toda a história, tá? Isso. A gente tem Santa Cruz do Sport com 13 convocações, tá? O Bahia de escola do Vitória, Virou, né? né? Veja, E estava 11 a tava 10, 11 né? a 10. Com o Jean Lucas, 11 a 11 e aqui 12 a 11, tá? Virou O em um. Bahia se torna o terceiro clube da região com mais convocados. Vitória segue com 11, Náutico 9. E ali, Cássio, Fluminense de Feira, Ipiranga e Botafogo. Botafogo de Salvador. Botafogo de Salvador
Tem as características aqui, são todas as convocações da seleção baiana em 57, menos a do Isso. Botafogo, que pode ver que tem um 23 aqui, que é o primeiro convocado da história do Nordeste, Mica, um goleiro que foi o campeonato sul-americano, que a gente chama hoje de Sim. Copa América, de 1923. Então, é uma convocação completamente na vera aí. E aqui, o Fluminense de Feira é o único do interior a ter uma convocado. E essa convocação que a gente tá vendo na E tela, faltou o Galícia ali com uma. e o Galícia, que tá de volta ao Campeonato Baiano, subiu como vice-campeão, vai finalmente voltar. Eu gosto do Galícia lá no Campeonato Baiano. E dessas convocações, elas consideram todas as seleções, convocações da seleção principal. Só que Pernambuco e Bahia, os dois estados, seus números foram impulsionados por uma característica que tinha o futebol brasileiro até os anos 50, até 1966. Que, como eu disse, eram muitos jogos, o Brasil jogava demais e tal. E por exemplo, o Brasil joga em 59, o Brasil era campeão do mundo. Como assim o Brasil campeão? A seleção campeã do mundo estava fazendo outra coisa. Mas ia ter uma Copa América e essa seleção não dá. Chamou outra seleção. E aí a Bahia representou o Brasil em 1957 no torneio de 2 jogos contra o Chile, Bernardo O'Higgins, e os 2 jogos foram no Chile. O Chile acabou campeão, uma vitória e uma derrota. E Pernambuco representou O o Brasil do na Sul-Americano. Sul-Americano extra. Por que extra? Porque tiveram 2 Copas América no mesmo ano. Aí para a segunda, que não estava prevista inicialmente, mas fizeram, foi no Equador. E o que é convocado? São convocações dos jogadores dos times, independentemente se o cara nasceu na Bahia ou em Pernambuco. É quem jogava no clube. Sim. E aí, obviamente, isso turbinou, fez com que clubes que você nunca imaginaria que veria na lista. A de Pernambuco só foi o trio de ferro, foi Sport, Santa e Náutico, embora o Ibis tenha tido 3 jogadores na pré-lista. Isso é muito louco, né? É. Mas aí não ficou na lista final. O Santa, que é o líder, a última foi em 1979, Carlos Alberto Barbosa. Então, para você ver, o Sport remou um bocado para empatar. E assim, o Bahia, pelo visto, é isso que eu tô falando, que vai demolir recorde. Assim, Rapidamente vai assumir a primeira mas posição. aqui, pô, Cássio, não sei se eu vou fazer uma pergunta difícil. Você tem aí nas suas mãos um ranking, desconsiderando tenho. essas seleções, um ranking que a gente poderia chamar de era Eu aberta, chamo né? de era aberta, que é quando, tipo, a seleção estadual, Pernambuco, o Ceará, por exemplo, nunca teve isso. Nunca, Sim. nunca um jogador do futebol cearense, Fortaleza foi 2 vezes quarto colocado recentemente, Merecia ter tido João Ricardo convocado ou ano outro passado. jogador, tipo, Ano passado, João Ricardo. Merecia é porque muito. tem muito estrangeiro no Fortaleza, né? Isso. Mas enfim, mas foram 2 campanhas de G4 e não teve ninguém, e em toda a história não teve. E o Ceará nunca teve a seleção cearense. Primeiro, a seleção baiana e pernambucano foram chamados pela relevância que os estados tinham na época. Tipo, não jogaram, também não fizeram um bingo, caiu uma bola, Pernambuco. Não, Sim. não foi assim, né? Em 1959, por exemplo, Pernambuco foi vice-campeão brasileiro de seleções. Uma coisa que um vídeo que a gente tá devendo. Estamos devendo esse vídeo. Hoje, aqui nesse programa, a gente citou dois vídeos que a gente está devendo. Um há muito tempo, que é sobre a seleção do resto do mundo. A gente está devendo esse vídeo. E esse brasileiro de seleções, a gente vai gravar esses vídeos em breve. Antes de ter campeonato de clube, era campeonato de seleções estaduais. E no ano que Pernambuco foi vice-campeão, representou o Brasil. E a Bahia já era a Bahia. Enfim, aí então só pernambucanos e baianos Vamos tiveram. para a era aberta? Só pernambucanos e baianos tiveram esse perfil. Então, se você tira as seleções estaduais, a última delas a representar o Brasil foi Minas Gerais em 65. Não, desculpa, o Palmeiras em 65 na abertura do Mineirão. Inclusive, o Palmeiras está jogando de amarelo Em e comemora... azul algumas partidas esse ano em referência a por- essa seleção. Porque foi em 65 que aconteceu, ou Isso. seja, Faz 50 anos? 60. 60 E anos. é a data redondinha, né? Isso. Então eu conto a partir de 66. São apenas 24 jogadores. Assim, é muito. Em 60 anos, assim, só 24 jogadores atuando do Nordeste foram chamados para a seleção principal. São 8 do esporte. O Bahia chegou a 7. Agora, o Bahia chegou a 7. São 4 do Vitória, que não tem desde 2003. Já de um Sim. jejum de 22 anos que não tem um jogador do Vitória. 3 do Santa, o último em 79. E 2 do Náutico. O último em 2013. E o primeiro sendo o primeiro da lista. Curioso, a era aberta começou com o Náutico, o Nado, em 66. E até a última característica, a última curiosidade para encerrar aqui é o seguinte: a gente falou de Juba na Copa do Mundo. Nunca um, teve um jogador de um clube do Nordeste na Copa do Mundo. Ficou isso aqui. Nunes, do Santa Cruz, foi convocado para a lista final da Copa de Isso. 78. A lista final, não era para a lista não, lista final, mas se machucou antes da viagem para a Argentina. E Nado, esse do Náutico, que foi convocado em 66, ele foi convocado para pré-lista, só que era uma pré-lista com 44 jogadores. E aí na lista final foi cortado. Se Juba for entrar na lista final e eventualmente viajar para os Estados Unidos, seria algo assim inédito. É isso, tá? Para fechar esse vídeo, queria compartilhar com vocês uma estatística, um dado
muito relevante pra gente, que a gente agradece a cada um de vocês que nos ajudou a construir isso daqui, tá. 70% de crescimento da audiência desde que a gente veio aqui para o estúdio. Esse é um número oficial que o YouTube nos dá. Ele faz um recorte de 28 dias, tá? E nesses 28 dias, pela primeira vez até hoje, a gente superou 1 milhão de visualizações, tá? Um recorde da nossa audiência. Para vocês terem ideia, em setembro, nossa audiência foi de 634 mil visualizações. A gente pulou para 1 milhão em outubro. E espero que em novembro vocês continuem nos ajudando a seguir Além da ampliando característica esse da número. descentralização dessa audiência, né, assim, Exatamente. Tem a descentralização, que é importantíssima, e outro ponto importante, Cássio, está aqui. Duração média de visualização, algo que o YouTube define como AVD, tá? A média do YouTube em todos os canais é de 1 minuto e meio, tá? A do podcast 45 minutos, o AVD médio é de 19 e minutos. se você tá recebendo essa informação nesse momento, significa que Você você ajudou. colaborou a subir a média, porque tem mais de 19 Ah, minutos. eu assisti uns 40 aqui, Tem mais de tá? você ajudou nesse AVD aí. Compensou aquele cara que entra, passa 3 segundos e sai. O cara entrou assim: "Porra, é Cássio, não". O cara sai aqui. Aí aqui a gente pediu para o YouTube fazer, desculpa, para o ChatGPT fazer uma Pô, eu análise, eu fiquei calado aqui, eu disse: "Porra, é dar assim, é?". para o ChatGPT fazer uma análise da nossa audiência, tá? Ou melhor, do nosso AVD. E aqui está a análise feita pelo ChatGPT, tá? Que ele destaca essa média, né, que eu falei, de 1 minuto e 30 segundos, que é a média geral do YouTube. E isso significa que o nosso conteúdo retém a atenção do público mais de 12 vezes acima da média da plataforma. O que é que isso representa? Engajamento real e qualificado, audiência fiel e interessada, maior exposição para marcas e campanhas, mais tempo de tela, que significa mais impacto. E isso é perfeito para marcas que buscam mais do que impressões, que buscam conexões reais, tá? Dessa forma, a gente encerra aqui mais um vídeo, agradecendo a vocês. Clarice Lispector ali. Com essa citação de Clarice Lispector na tela, a gente pede, tá, para que você continue colocando junto com a gente, tijolinho por tijolinho, o passo dessa nossa consolidação, tá? Enquanto canal, enquanto um núcleo de comunicação, de produção de conteúdo do Nordeste. Cada vez mais, Cássio, do Nordeste para o Brasil, tá? São portas que vão se abrindo e a gente agradece muito a cada porta aberta, como é que você acabou Vai continuar de sendo fazer. sempre do Nordeste. É, mas quem sabe realmente expandindo aí cada vez mais. Agradeço muito a cada um de vocês. Se gostaram do vídeo, vocês já sabem aquele roteirinho final da gente, deixa a curtida. Se esse for o primeiro vídeo que chegou até você, vai ali em cima, se inscreve no canal, ativa as notificações. Ativar as notificações é fundamental, porque faz com que você tenha em mãos. E é grátis, viu, já que a gente já como Exatamente. diria o Bahia, é grátis. Frete grátis, o controle, tá? Para escolher os vídeos que você quer ver ou não. Pode ser que chegue um vídeo já já que você não tem interesse em assistir, tá? Ah, o jogo do Ceará contra o Fluminense. Ah, não é algo que você está muito interessado em ver. Mas, poxa, a atualização do Campeonato Baiano, final única, tá? Raio-X, situação de rebaixamento do Vitória, do Fortaleza. Talvez isso lhe interesse. Aí você vai lá, ativando as notificações, vai chegar uma mensagenzinha a cada vídeo, a cada live que a gente colocar no ar, tá? É isso. Dessa forma a gente coloca um ponto final nesse programa. Segue no nosso feed porque tem vídeo novo, tem live todo dia. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.